Olá pessoal, meu nome é Evaldo Albonetti, sou contador do grupo Unimac, aqui na região de Assis, e agradeço a todos pela visita aí no meu canal. E eu vou trazer para vocês hoje uma customização de regras tributárias aí que foi desenvolvida para o TOTS, né, para o sistema Proteus, aplicável no caso às concessionárias de máquinas agrícolas. Para que a gente possa começar a falar sobre essa questão aí das regras tributárias, primeiramente a gente precisa entender que o sistema Proteus ele necessita de alguns parâmetros básicos para a configuração da chamada TES inteligente. Quem já está utilizando o sistema sabe que a gente tem aí uma espécie de um tripé, onde o tipo da operação, o grupo tributário do produto e o perfil do cliente ou fornecedor é o que vai nortear a tributação correta, né? A tributação que o usuário necessita para cada operação. Em linhas gerais, a gente vai ter outras variáveis aí no caso do estado, enfim, mas em linhas gerais a gente tem esses parâmetros aí para o atendimento da chamada TES inteligente do Proteus. No tipo de operação nós vamos ter as compras, as vendas, as bonificações, as transferências, enfim, todas as situações convencionais aí do dia a dia de uma concessionária. O grupo tributário do produto é aquele código desenvolvido aí para cada concessionária, né? Cada concessão vai utilizar um código próprio, onde a gente vai ter os itens, os produtos tributados, os itens que estão em substituição tributária de ICMS, diferimento, etc. E no perfil do cliente ou do fornecedor, a gente vai ter lá o produtor rural ou estabelecimento rural, o revendedor, o fabricante optante pelo simples, o revendedor optante pelo simples, enfim, vários códigos que vão determinar aí o perfil do cliente e do fornecedor. A ideia básica, então, é que a gente faça uma automatização para quê? Para que esse grupo tributário do produto ele seja preenchido automaticamente da forma como o analista ou o usuário desejar. Tá? Então nós vamos ter basicamente uma influência nas tabelas de peças, né, de produtos, que seria a tabela SB1 do sistema, e de máquinas novas e de máquinas usadas, que a gente encontra aí na tabela chamada VV1. Então, basicamente, como funciona essa customização que foi desenvolvida? Foram criadas tabelas federais e tabelas estaduais, com a legislação necessária para a utilização dessas regras. Primeiro nós vamos ter uma tabela federal aí de PIS/COFINS, onde a gente vai incluir as NCMs da Lei 10.485, onde nós temos os itens, as NCMs monofásicas, né? Aquelas que não incidem aí o PIS/COFINS. Criamos também uma tabela para as alíquotas de IPI, de acordo com o decreto 7.660. Bom, aqui o sistema traz a alíquota de IPI atrelado ao NCM. Poderíamos até utilizar essa tabela e essa alíquota lá da tabela de NCM, mas a gente achou mais produtivo, até por uma questão de gestão, acompanhar essas NCMs e a alíquota de IPI para cada uma delas. Então a gente criou, né, uma tabela onde a gente vai colocar a alíquota de IPI para cada NCM. Na sequência a gente vai ter as tabelas estaduais, sendo a primeira tabela alíquotas de ICMS. Aqui nós vamos estar utilizando como exemplo a tributação do estado de São Paulo, mas eu acredito que cada estado vai ser bem semelhante, enfim. Aqui no estado de São Paulo nós temos uma alíquota de 12%, numa situação aqui para o anexo 2 da resolução 84/2013, que nada mais é do que a resolução 4 de 98, né, atualizada, e dando conta de produtos que tem aí 12% de ICMS. O sistema ele pega a alíquota interna, né, do Estado, e nas situações onde há necessidade de uma alíquota diferente, ou você atrela uma alíquota ao produto, ou você cria aí uma exceção fiscal ou uma TES inteligente, enfim. Aqui a gente está falando de
gravar em cada NCM de cada produto a alíquota de 12% desse anexo 2 da resolução 84. Temos também uma tabela para os segmentos de mercadorias em substituição tributária. A gente tem aí o anexo 1 desse convênio 92 de 2015, que vai listar todos os segmentos, né, de substituição tributária vigentes hoje no país. Na sequência, nós temos o quê? A tabela efetiva de substituição tributária, ou seja, as NCMs, os anexos, né, desse convênio, que também são combinados aí com os artigos do regulamento de cada estado, onde a gente tem as NCMs que compõem aí a listagem de itens que estão no regime de substituição tributária. Na sequência, nós temos uma tabela para o diferimento do ICMS. Aqui no estado de São Paulo, esse decreto 51.508 de 2007, ele prevê que os itens que são destinados para os estabelecimentos rurais têm o seu imposto diferido, né, para um outro momento. Não sei se é aplicável a todos os estados, mas existe uma tabela própria para o diferimento. Também vamos ter uma tabela para redução de base de cálculo do ICMS, né, situações onde o regulamento prevê uma base de cálculo reduzida aí para a venda, né, para saídas desses itens, saídas e entradas no caso. E por fim, uma tabela de outras situações de ICMS, onde a gente tem os demais casos de suspensão, isenção, de não tributação e de outros. Tá? Aí, com base no preenchimento dessas tabelas, a gente vai definir o quê? As regras conforme uma hierarquia, né? O usuário ele vai definir uma prioridade, onde cada tipo de tributação vai sobrepor a outra. Um exemplo aqui bem clássico, a substituição tributária de ICMS. Né? Os produtos no regime de substituição tributária vêm primeiro do que o diferimento. Bom, esse é um entendimento. Se em algum caso o diferimento for superior à substituição tributária, o próprio usuário vai determinar essa hierarquia, o próprio usuário vai estabelecer então qual regra vai prevalecer sobre a outra. Então aqui nós temos o ST de ICM, depois o diferimento. Se não encontrado no diferimento, vai verificar na redução de base de cálculo e, por último, a tributação integral. Muito bem. Sobre essa questão das regras, a gente precisa definir um grupo tributário para cada NCM. Essa definição ela é uma definição estática para aquele primeiro momento e a variação existente aí nas condições tributárias aí, vão ser tratadas na tese inteligente e nas exceções fiscais. Né? Então, se a gente tem, de repente, um item que foi classificado como diferido, mas se não for destinado para um estabelecimento rural, muito bem. Então, a troca dessa situação tributária aí vai ser feita através da tese inteligente e através das exceções fiscais. Muito bem. Aqui a gente tem um menu que foi feito no ambiente de contabilidade gerencial, mas a gente poderia configurar esse menu aqui das funções, né, das tabelas em qualquer ambiente do módulo Proteus, onde eu tenho aqui inicialmente os cadastros que eu vou estar utilizando. Cadastros esses que vão sofrer influência das regras tributárias que foram definidas aqui. Então primeiro eu tenho aqui o meu cadastro de peças, a chamada tabela SB1. Eu criei aqui itens fictícios, né? Produtos de teste, já para demonstrar para vocês uma situação onde eu tenho o produto, a NCM, né, do produto, e eu não tenho nada no campo grupo tributário, eu não tenho nada no campo SEST, eu não tenho a alíquota de ICMS definida para esse produto, e muito menos a alíquota de IPI para todos os produtos aqui que foram colocados como produtos para exemplo, produtos teste. Da mesma forma, nós vamos ter o quê? O nosso cadastro de máquinas ou o cadastro de veículos, como queiram. É um cadastro similar, com as particularidades aí das máquinas. Na verdade, quando você cadastra um item, um chassi, nessa tabela chamada VV1, ele também cadastra um item na tabela SB1 de peças, né, de produtos, levando aí o tal do chassi interno. Aqui eu também deixei
o campo grupo tributário de todos esses itens aqui em branco, para que a gente possa demonstrar então a funcionalidade dessa customização. Muito bem. Agora a gente vai começar a preencher as tabelas comentadas ali no início desse vídeo. Então aqui eu tenho a primeira tabela, a tabela de PIS e COFINS. Ela está em branco, então o que eu vou fazer para ser mais produtivo? Eu vou incluir uma NCM só para demonstrar para vocês como é. Vou dar um pause no vídeo e depois vou colocar a tabela já preenchida. Então aqui a gente tem uma tabela de NCM de PIS e COFINS com incidência monofásica em branco. Vou incluir uma NCM, vamos usar por exemplo a 40169990. E aqui ele permite que seja colocada a legislação. Por exemplo, essa NCM ela é do anexo 1, né, da lei 10.485 de 2002. Então eu vou fazer o quê? Uma descrição dessa legislação a que pertence essa NCM. Tá certo? Aqui ele já pula para uma outra. Se eu fechar, eu vou ter aqui a NCM do anexo 1 da lei 10.485 de 2002. Vou sair. Muito bem. Na sequência, eu tenho aqui as chamadas alíquotas de IPI, conforme eu comentei. Também tem uma tabela em branco, onde eu vou incluir, né, a NCM, pode ser essa mesma, né, 40, 16, 99, 90. A alíquota do IPI dessa NCM, se não me falha a memória, são 18%, e a legislação dela, decreto 7660 de 2011, né, a TIP. Muito bem, cadastrei então essa alíquota de IPI para essa NCM. Perfeito? Muito bem. Na sequência, eu vou começar a trabalhar sobre a questão das tabelas estaduais. A primeira delas, a alíquota de ICMS. Se eu não tenho nenhum tipo de alíquota diferente ou com uma porcentagem diferente, né, para o estado, não há necessidade de utilizar essa tabela. Aqui, no caso do estado de São Paulo, a gente tem, então, por exemplo, a 44.21.9.000. Ela é 12%, conforme o anexo 2 da resolução SF 84 de 2013. Muito bem. Então aqui eu estaria colocando todas as NCMs com alíquota de 12% para que eu possa posteriormente aplicar essa alíquota conforme essa NCM no meu cadastro de peças e no meu cadastro de máquinas. Perfeito? Muito bem. Então vou fechar aqui, dando continuidade. Aqui eu tenho os chamados segmentos do ICMS substituição tributária, que são aqueles segmentos que constam, né, no anexo 1 do convênio 92. Vou incluir aqui o código 01, é o código para autopeças. Qual a legislação que trata de autopeças? Bom, a gente tem aqui o artigo 313-O no estado, né? E também podemos colocar aqui o anexo 2 do convênio 92 de 2015. Muito bem. Aí ele faz uma pergunta se esse segmento ele está ativo ou não. Se eu colocar que não, se eu não for trabalhar com esse segmento, ele não vai nem aparecer para mim selecionar na hora de fazer as pesquisas, a inclusão das regras. Tá certo? Muito bem. Aqui eu vou colocar o 06, combustíveis e lubrificantes. Combustíveis e lubrificantes tratado pelo convênio 110 de 2007 e também pelo anexo 7 desse convênio 92 de 2015. Perfeito, aqui para exemplo já basta. Tá certo? Bom, segmentos da substituição tributária informados, vamos para a tabela de substituição tributária, que é aquilo que efetivamente interessa. Aqui está com filtro para que eu consiga, primeiramente, filtrar todos os NCMs de um determinado segmento. Por exemplo, eu cadastrei autopeças e combustíveis. Tá? Então, eu vou cancelar esse filtro, porque não vai ter nada na nossa base de dados. Vou estar incluindo aqui agora a NCM 40, 16, 99, 90.
De qual segmento que pertence essa NCM? Bom, o segmento, vou dar um F3 aqui, como eu falei, somente os que estão ativos vão aparecer aqui, autopeça. Já coloca para nós a legislação, olha lá, artigo 313-O, convênio 92. Qual é o item do convênio? Bom, o item vai ser o 9.0, se não me falha a memória. E aqui a gente já tem o CEST dessa NCM, 01 009 00. Lembrando que esse CEST também vai ser utilizado para atualizar o cadastro de produto. Muito bem. Tendo uma outra NCM, eu vou incluir de acordo com cada segmento e assim eu fecho todas as NCMs que eu vou estar trabalhando em substituição tributária dentro da organização. Aqui um fato importante, vamos supor que eu tenha uma mesma NCM que configura na legislação de autopeça, mas depois ela aparece também na legislação de material de construção e congêneres, por exemplo. Vai prevalecer aquela que você determinar, ou seja, não vai permitir cadastrar a mesma NCM ou os 4 primeiros dígitos dessa NCM de dois segmentos, ou seja, você vai cadastrar ou autopeça ou material de construção. Eu acredito que prevaleça aí a questão do autopeça, se bem que a gente tem essa situação onde itens são comprados de fornecedores que vendem produtos em substituição tributária, mas do segmento de autopeça, né? Então aí compete ao contador, né, ao analista fiscal, determinar como ele vai fazer o que? A transição, a mudança, a TES inteligente, tanto para a entrada quanto para a saída desses itens. Perfeito? Muito bem. Então aqui a gente tem a nossa tabela de NCMs. Continuando, tabela de diferimento. Como eu comentei, o Estado de São Paulo tem um decreto 51.208 que protela, né, esse ICMS para um próximo momento, desde que seja destinado, né, o item seja destinado para o chamado estabelecimento rural. Então aqui eu vou colocar aqui essa NCM, se encontrada nessa tabela, vai devolver aí a situação de diferimento. Perfeito? Aqui. Na sequência, eu tenho redução de base de cálculo, que também vem através do regulamento de São Paulo, também através do anexo 2 da resolução, dá conta de que a NCM, algumas NCMs, né, no caso do anexo 2, possuem aí uma redução de base de cálculo pré-determinada. Então aqui eu vou colocar o anexo 2. Lembrando que a porcentagem de redução vai ser trabalhada ou na TES inteligente ou na inserção fiscal e assim por diante. Anexo 2, resolução SF 84 de 2013 e já nos basta. Perfeito. Estamos quase concluindo, né, o preenchimento das nossas tabelas. Outras situações de ICMS é uma tabela de pouco uso, porque a gente geralmente se tem, né, dentro das empresas o 9999, que são colocados, ele não está sendo validado, imagino, mas são colocados para itens de serviço e assim por diante. Então aqui nessa legislação a gente vai colocar outras situações de ICMS para essa NCM, e eu posso escolher aqui ou suspensão ou isenção, no caso aqui outras, tá? Só para que a gente possa alimentar depois, atualizar essa NCM 999 com alguma CST lá, com algum grupo, perfeito? Muito bem. Eu vou dar uma paradinha rápida, vocês não vão nem perceber, e vou atualizar essas tabelas estaduais e federais com os dados completos, tá? Depois eu vou repetir, mostrar para vocês como ela fica todinha preenchida. Só um minuto. Prontinho, feito. Nós vamos ter aqui agora, então, as tabelas federais e tabelas estaduais já com as NCMs preenchidas, tá certo? Então aqui eu tenho, por exemplo, todas as NCMs com incidência monofásica, do anexo 1 e anexo 2 da Lei 10.485, alguns atos declaratórios, algumas outras inserções por força da Lei 12.973 de 2014 e assim por diante. O mesmo vai acontecer para as demais tabelas.
Aqui eu tenho, por exemplo, segmento de substituição tributária, onde eu tinha cadastrado somente autopeças e combustíveis. Nós vamos ter o quê? Todos os 29, se não estou enganado, 28 segmentos. Alguns aqui estão como ativos não, porque a gente não vai estar utilizando. Substituição tributária, aqui vai dar para mostrar, agora utilizando o filtro, por exemplo, somente do segmento de autopeça. Então eu tenho todas as NCMs da autopeça com a legislação, o número do item e a CEST. Eu quero segmento igual materiais de construção. Então aqui eu vou ter todas as NCMs do artigo 313Y, né, no caso, o Regulamento de São Paulo, mais o convênio, o anexo 11 e a CEST de cada uma dessas NCMs de acordo com o seu segmento. Correto? Aqui nós vamos ter então o segmento de pneumáticos, aqui todas as NCMs do anexo 17 e assim por diante. Perfeito? Muito bem, gente. Agora nós vamos começar a falar sobre a questão dos parâmetros, né? Os parâmetros que seriam o quê? As regras por grupo tributário. O grupo tributário ele é criado também de acordo com cada empresa. A sua empresa que vai identificar quais os grupos tributários serão, vamos dizer assim, utilizados, né, no seu dia a dia. E geralmente a gente tem um grupo tributário com a incidência de PIS/COFINS, né, e sem a incidência de PIS/COFINS. Aqui eu tenho uma situação onde eu tenho por volta aí de 30 grupos, não são todos que estão aqui, né? A gente tem uma falha, um intervalozinho aí, mas para explicar a gente teria aqui o grupo 1, ele é substituição de ICMS com PIS/COFINS para autopeça. Então se eu for incluir esse grupo, tá? Eu vou até excluir ele para que a gente possa incluir ele novamente, tá? Para demonstrar para vocês. Ele não permite excluir o mesmo grupo, então a gente vai estar trabalhando o grupo. Qual é o grupo tributário? Bom, é a substituição tributária com PIS/COFINS, né? Tributado pelo PIS/COFINS de autopeça. A prioridade, eu não vou nem... Eu vou colocar um aqui só para passar, depois eu vou comentar sobre a questão da prioridade. E origem também. Bom, se eu estou dizendo que esse grupo tributário 1 meu é tributado pelo PIS/COFINS, então eu vou estar informando. De qual segmento, né, esse grupo tributário é? Bom, ele é de autopeça. Beleza. Se ele está no regime de substituição tributária, diferimento não, base de cálculo não, outras não, tabela só para constar aqui, mas ela nem é editável. Muito bem, então a sequência que eu vou estar cadastrando todos os grupos tributários é essa. Então eu tenho aqui o grupo 2, se a gente for alterar aqui, a gente vai ver o grupo 2, que nós temos o quê? Um regime monofásico para PIS/COFINS, também do grupo de autopeça. Então eu vou estar determinando os parâmetros, né, para cada regra de cada grupo. Depois que eu inseri todos os grupos e informei, por exemplo, aqui eu tenho uma condição de ICMS e substituição tributária para materiais de construção. Então eu vou informar que ele é tributado pelo PIS/COFINS e que se enquadra no ICMS de materiais de construção. Por consequência, ele não vai ser diferido, não vai ter redução de base de cálculo e assim sucessivamente. Quando eu tenho aqui no caso o grupo 5 e 6, que é o do diferimento, esses eles são tributados ou não tributados pelo PIS/COFINS. No item diferido aqui, nós temos o quê? Informando que ele é, sim, diferido, e no caso da substituição tributária, nós temos a opção 00, não se enquadra. Então, de acordo com os parâmetros que eu colocar para cada um dos meus grupos tributários, é que ele vai dar a tratativa relacionada ao grupo que vai até o produto. Bom, deixa eu alterar isso aqui agora, colocar essa prioridade 5 no grupo 1 e agora explicar um pouquinho sobre a questão da prioridade. Vamos ordenar aqui por prioridade. O que seria a prioridade? Prioridade é a ordem que o sistema vai analisar cada uma das tabelas e na medida que ele encontrar aquela NCM em alguma das legislações, ele para e devolve o grupo tributário que ali está. Então, por exemplo,
eu coloquei uma prioridade 1, né? A primeira regra que vai ser verificada quando inserir uma nova NCM no sistema é na legislação de não tributados. Se não encontrar, ele vai pular para a segunda opção, para a segunda prioridade aí, que seria de isenção. Para a terceira, suspensão, e na quarta situação aqui, de outros. Isso aqui é bastante difícil, ele não tem nada, né? Dificilmente a gente vai ter uma NCM que vai estar colocado aí como isento, como suspenso, como não tributado, mas pode acontecer. Então, por isso que a gente colocou aqui a prioridade para essas situações, primeiro, né, do que as demais. Mas eu posso não tê-las aqui, eu posso falar, não, eu só vou trabalhar com os grupos que efetivamente eu tenho dentro da empresa, tá? E essa ordem, quem define de fato é o usuário. Por exemplo, aqui a gente começa na quinta hierarquia, né, na quinta prioridade, o PIS/COFINS de autopeça. Então, ele está na categoria 5. Depois, nós vamos ter o grupo 3 e 4, que estão na categoria 6. Eles são de combustíveis e lubrificantes. Então, novamente, é aquela situação. O sistema verifica a NCM na tabela de substituição tributária de autopeça, se encontrou, volta o grupo tributário. Se não encontrou, ele vai pesquisar em combustível e lubrificante. Se encontrou, volta o grupo tributário de combustível e lubrificante, para. Se não, ele vai para material de construção, depois para ferramentas, depois para tintas e vernizes, depois para pneus e para diferimento, né? Depois que passar por todas essas regras aí de substituição tributária, ele vai verificar se tem diferimento. Na sequência, se tem redução de base de cálculo. E por último, tá, a tributação integral, que seria o grupo 9 e 10. Então, se de repente o usuário entender que ele quer colocar, por exemplo, uma redução de base de cálculo anterior ao diferimento, ou diferimento anterior à substituição tributária, quem define essa prioridade aqui é o próprio usuário, utilizando códigos dos quais aí ele entenda como códigos aplicáveis aí ao seu negócio. Perfeito? Então, uma vez preenchido as regras de grupo de tributação, nós podemos fazer o quê? Montar a nossa tabela de NCM e grupo tributário. Correto? Por exemplo, aqui eu não tenho nenhum NCM de NCM versus grupo. Eu vou incluir um aqui. Pode ser aí o 40169990 que a gente vinha trabalhando. Quando eu disparo essa NCM, automaticamente ele já verifica todas as tabelas e já traz aqui em tela. No momento que está incluindo essa NCM, ele já traz a situação dessa NCM. E aí faz uma pergunta. Ó, eu quero que essa NCM que atualize o produto dessa NCM. Eu posso colocar uma situação aqui onde eu não quero que essa NCM e o produto seja atualizado. Então é só colocar não aqui e a hora que eu mandar atualizar o cadastro SB1, VV1, não vai atualizar. Eu quero que esse grupo de produto 2 aqui, ó, que pegou já automaticamente, seja atualizado à medida que houver alguma mudança na legislação. Pode acontecer de eu não querer que mude, então eu coloco não. Aqui a gente já vem como default sim. Então, para essa NCM 40169990, ele já entendeu que o PIS/COFINS é monofásico, já entendeu que ela está, né, no segmento 01 de substituição tributária. Diferimento não encontrou no diferimento, não encontrou na redução de base de cálculo, não encontrou em outras, e o grupo tributário 002, se a gente der um F3 aqui, a gente vai ver que é ST sem PIS/COFINS de autopeça. Então, confirmadíssimo aquilo que a gente falou. Já trouxe a SEST, né, 010900, já trouxe a alíquota do IPI e, no caso, essa 40169990 não se enquadra ali na alíquota de 12% dentro do Estado. Bom, confirmei. Ela vem aqui. Vou incluir mais uma. Vamos incluir agora a 44219000. Muito bem. Atualiza. Olha lá, ó. Tributado pelo PIS/COFINS, não é substituição tributária, cai no diferimento. Tá? Entrou no diferimento, também encontrou na redução de base de cálculo. Tá? Só que aí é aquela situação. A redução de base de cálculo, se não tivesse a prioridade para diferimento, ele entraria no grupo de redução de base de cálculo. Porém, aqui ele está entrando no grupo 5, que é o grupo de diferido com PIS/COFINS, correto? Não tem SEST porque não é substituição tributária. A alíquota de IPI não tem,
mas a alíquota de ICM é 12%. Muito bem, só que a gente tem uma infinidade enorme de NCMs dentro do nosso cadastro de produto. Então, para facilitar, o que a gente fez? Aqui em ações relacionadas, eu venho na primeira opção, importar NCM do cadastro de produtos. O que ele faz? Ele pergunta, né, se eu desejo iniciar a importação de NCM do cadastro de produto SB1. Sim, ele vai verificar as NCMs do cadastro de produto e não existindo nesse cadastro que a gente está fazendo aqui, ele vai adicioná-la. Só que ele vai adicioná-la sem grupo tributário. Ele vai somente adicionar a NCM nova, correto? Sem nenhum tipo de informação. Então, para novas NCMs que sejam eventualmente inseridas, né, no sistema, a qualquer tempo você pode vir aqui, rodar essa rotina, ele vai incluir as novas NCMs. No caso, ele trouxe aqui todas as NCMs do sistema, perfeito? Algumas, nesse caso aqui está com algum problema, tem que pegar esses 10, 11, 010 aqui, ela não existe, eu vou excluir ela para não dar problema para nós. Tá certo? Muito bem. Não está atualizado os grupos tributários, né, dessas NCMs. Vou aqui, vou escolher a opção atualizar NCM e grupo tributário. Eu poderia fazer isso de uma NCM só? Posso. Eu posso vir aqui e falar, bom, eu quero que atualize 27075000, só ela. Atualizar NCM individual, ele procura e faz o quê? Ele busca todas as tabelas somente para essa NCM e diz que ela é do grupo 9. Perfeito? Bom, mas eu quero fazer de todas. Então, tá aqui atualizar a NCM de grupo tributário de todas. Pergunta? Sim, sim. O que ele vai fazer? Vai correr essas NCMs que foram colocadas aqui, uma a uma, e vai informar o grupo tributário, o SEST, a alíquota de IPI e a alíquota de ICMS, se ela for constante lá nas alíquotas de 12%. Então, estou atualizando, grupo tributário e SEST. Obviamente que quando a gente fala de dados reais, a gente está falando de uma tabela que traz lá a lista de preços da John Deere, e aí o volume de dados é maior, a velocidade para essa atualização ela fica um pouco menor, mas o retorno com relação à confiabilidade e à gestão dessa situação tributária, ela é muito grande. Então, é uma forma de você também não ter que estar acionando a área de TI a todo instante que você precisa trocar ali um tipo de tributação para uma determinada NCM. Uma outra vantagem é à medida que eu posso fazer uma atualização numa tabela, determinada tabela de uma tributação e reaplicar a qualquer tempo, quantas vezes for necessário, nas NCMs, e posteriormente a gente vai ver como aplicar no cadastro de produto. Perfeito? Muito bem, está quase terminando. A atualização do grupo tributário e SEST. Feito. Estamos aqui. Todas as NCMs do sistema, todas com o grupo tributário e SEST. Perfeito? Bom, muito bem. Eu ainda tenho, então, o meu cadastro de peças, que está aqui desde o início, sem grupo tributário, sem SEST, sem alíquota de ICM, sem alíquota de IPI. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, 7318-2200. Vou vir aqui no meu grupo, 7318-2200. Vou pesquisar ela, beleza? Então, eu sei que ela é do grupo 21, de materiais de construção e congêneres. E aí eu quero atualizar esse item lá no meu cadastro de peças. Bom, eu vou fazer só dessa NCM, então eu tenho aqui a opção atualizar o grupo tributário de peças individual? Sim. Ele pergunta, inicia a atualização do cadastro de peças na SB1 para 7318-2200? Sim. Muito bem, ele vai atualizar todas as NCMs dessa categoria. À medida que eu dar uma mexidinha aqui, ele já vai colocar o grupo tributário para essa NCM. Mas não pegou nem SEST, no caso, e não pegou nem a alíquota de ICM, nem a alíquota de IPI, enfim. Muito bem, a gente fez isso daí de uma forma
própria, ou seja, primeiro eu atualizo o grupo tributário, depois eu também tenho como atualizar o SEST de forma individual. Então, atualiza o SEST dessa 7318, ele vai atualizar o código SEST. Vamos ver? Tá lá, 10.058. 10.058. Vamos atualizar a alíquota do IPI dela? A alíquota de IPI individual. Atualiza a alíquota de IPI para o 7318. Sim. Então, ele vai chumbar no campo de IPI os 10%. A alíquota de ICMS eu poderia fazer, tá? Mas eu vi aqui que essa NCM não tem uma alíquota diferente de ICMS, então eu não preciso nem fazer. Bom, então demonstrado aqui como é feito a atualização do cadastro de produto de acordo com o grupo, com o SEST, com a alíquota de IPI e com a alíquota de ICM. Ah, mas eu quero fazer tudo. Quero atualizar o grupo tributário de todas as peças. Então eu tenho a segunda opção aqui, ó, atualizar grupo tributário de peças todas. Inicia a atualização das peças? Sim. O que vai acontecer? É um processo um pouquinho mais demoradinho, que vai colocar todos os grupos tributários, certo? Que estejam ativos, como eu disse, né, eu posso ter um grupo lá, uma NCM, que não atualiza o produto. Eu chumbo lá e falo, não vai ter reflexo no cadastro de produto. Se eu entrar aqui em peças agora, vocês vão ver que todos os grupos tributários foram preenchidos para cada situação de NCM. Perfeito? Bom, vou atualizar agora o SEST de todas as peças. Então eu tenho aqui o grupo tributário e o SEST de todas. Sim. Lembrando que esse código SEST possivelmente será necessário aí nos próximos meses, né? Então tá aqui, peças. Se eu correr o arquivo agora, o código SEST está sendo informado em cada item, se ele for do grupo de substituição tributária. Por fim, eu vou atualizar o IPI de todos os itens e depois vou atualizar o ICMS. Dessa forma, todo cadastro de peça pode ser atualizado pela área fiscal ou pela área contábil, até mesmo pela área, sei lá, de TI, a qualquer tempo, né? Sem a necessidade ali de estar mexendo com banco de dados e coisas desse tipo. Perfeito? Muito bem, vamos ver aqui. Foi atualizado o IPI. E por último, nós vamos fazer a atualização agora da alíquota de ICMS, de todas. Muito bem. Atualização de alíquota de ICMS. Feito. Bom, agora, pessoal, tá aqui os ICMS, aí 12% passou, aí 12, 12, 12. O que nos resta? Se eu tenho a atualização das peças, eu vou também ter a atualização de quê? Das máquinas. E eu tenho uma situação aqui especial para tratar das máquinas. Grupo tributário de peças e grupo tributário de máquinas. Tá? Então, vou abrir aqui meu cadastro de máquinas. Essa influência aqui, no caso dessa atualização de NCM grupo tributário, vai acontecer somente para os itens novos a princípio. Então vamos pegar aqui, por exemplo, 87019090 novo. Eu vou pegar o grupo, vou pegar a NCM 87019090, tá? Ela vai se enquadrar no grupo 6 e vou mandar atualizar o grupo tributário de máquinas novas de forma individual. Então beleza. Sim, ele vai atualizar a tabela VV1, tá? Máquinas. Então à medida que, ó,
que ela é no, eu tenho aqui uma situação que ficou bem interessante de demonstrar. 87019090 usado não é grupo de diferido. 87019090 novo pegou o grupo de tributação. Tá certo? Muito bem. Então eu vou atualizar agora todas as máquinas novas conforme a nossa tabela de NCM versus grupo tributário. Muito bem. Vamos conferir. Tá aqui. Ó, novo. Usado ainda não pegou, gente. Por quê? Porque a gente tem uma tratativa diferenciada para a questão dos usados. Geralmente a gente vai ter, aqui no estado de São Paulo pelo menos é assim, a gente tem uma situação de redução de base de cálculo para usados, onde a gente tem para veículos e para NCM 8433 e 8432 a redução de 95%. E para os demais 80% de redução. Então o que a gente vai fazer? Isso aqui são as regras de NCM, grupo tributário, para novos. Eu tenho aqui também NCM e grupo tributário para usados, de uma forma mais simples. O que eu vou fazer? Eu vou incluir aqui uma NCM, tá? Por exemplo, a 87019090 de trator. Pergunta, atualiza o produto? Sim. Qual o grupo tributário que eu uso para essa determinada NCM de usado? No caso aqui, eu tenho a 19, que é uma redução de base de cálculo de 95% com PIS/COFINS que serve para os usados, correto? Muito bem. Então está aqui. Ah, mas eu vou inserir todas as NCMs aqui de usados que eu tenho? Vai dar trabalho. O que eu posso fazer? Eu tenho uma ação relacionada aqui, importar NCM do cadastro de máquina. Então, inicia a importação sim. O que ele vai fazer? Ele vai trazer para essa tabela de NCM grupo tributário todas as NCMs de usado que existem no sistema. Se tiver alguma nova, vai incluir aqui. E aí basta o usuário, uma única vez, parametrizar essa NCM. Por exemplo, 8424 já não é do grupo 19, já é do grupo 20. Por quê? Porque o grupo 20 nosso aqui, ele tem uma redução de 80. Tá certo? Então ele vai entrar no grupo 20. 8430 também é do grupo 20. 8432 já é do grupo 19. E para agilizar isso, eu vou dar um pauzinho e já volto com isso aqui pronto. Quer ver? Tá aí. Todinho, prontinho. Os NCMs colocados aí entre o grupo 19 e o grupo 20 para identificar qual o grupo de redução de base de cálculo. Muito bem. Então eu tenho na cadastro de máquinas os grupos dos usados que estão aí faltando colocar. O que a gente vai fazer? Eu já demonstrei a vocês que em ações relacionadas a gente pode atualizar o grupo de forma individual ou o grupo de todas. Então eu vou logo selecionar aqui para atualizar todos os NCMs das máquinas usadas, de acordo com o grupo tributário que foi colocado aqui. Perfeito? Está terminando. E para finalizar, pessoal, dizer o seguinte, que se eu for colocar um item novo, tá? Qualquer item que eu for colocar aqui, tanto em peça quanto em máquina, existem os gatilhos, tá? Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu colocar aqui no meu imposto uma determinada NCM, 84, 33, 90, 90, automaticamente o sistema já vai preencher o grupo tributário. Deixa a gente encontrar aqui. Cadê você? Automaticamente ele já preenche o grupo tributário. Perdi agora. Perdi o grupo tributário. Opa, vamos lá. O grupo tributário tinha sido desativado por algum motivo, mas agora a gente já pode fazer o teste aqui de inclusão de um produto, tá? Um produto qualquer, onde eu venho aqui no imposto, por exemplo, 84339090. Aqui o grupo tributário, então ele já alimentou, né, 84339090, já colocou o grupo 2. Se eu colocar, por exemplo, aqui 44219000,
ele já coloca o grupo 5 automaticamente. Se eu colocar, por exemplo, 40, 16, 99, 90, ele vai colocar o grupo 2 também. Então, à medida que eu tenha a inclusão manual ou uma importação de algum tipo de produto novo através da atualização de lista de preço da fábrica, ele automaticamente já vai colocar o grupo tributário seguindo aquelas regras. Perfeito? Muito bem. O mesmo vai acontecer no cadastro, né, de veículo. Ou seja, quando eu incluir um veículo novo, ele vai pegar um grupo tributário próprio. Tá? Vamos pegar aqui atualizações, cadastros, vamos para nossas regras tributárias. Então aqui eu tenho um cadastro de máquina. Se eu for incluir um chassi novo aqui, ele vai pegar a condição de novo. Se eu for incluir um chassi usado, ele vai pegar um grupo diferente. Por exemplo, estado do veículo novo, 87019090, que é o trator. Ele pega grupo 6. Se eu trocar para usado, 87019090, grupo 19. Então ele já faz toda a alteração conforme o estado do veículo novo e usado, perfeito? E te dá aí essa condição de gerir, conforme eu disse, toda essa legislação estadual e federal e manter aí o cadastro dos produtos, sejam peças ou máquinas, sempre com a tributação mais adequada. No momento posterior, a gente imagina que vai dar para trabalhar também uma tabela onde a gente vai incluir regras para não ter que ficar repetindo todas aquelas situações de TES inteligente. A gente pensa em fazer alguma coisa para automatizar, né, customizar e facilitar a questão da TES inteligente e da exceção fiscal. Mas isso vai ficar para uma próxima etapa. A gente também está em fase de implantação, né, e de estabilização do sistema aqui na Unimac. Mas a gente já desenvolveu essa customização e eu tomo a liberdade aí de estar aí expondo para vocês, né? Quem tiver algum interesse, só entrar em contato comigo aqui através do meu telefone, vou deixar aqui, tá? Evaldo, tem meu e-mail também, evaldofalbonete@linkbr.com.br, meu telefone. E é só isso, pessoal. Sucesso a todos, estamos aí à disposição. Um abraço.